Oi você, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre OPD Scan e o seu uso na prática das lentes intraoculares premiums de catarata. Vocês lembram o que era OPD Scan? Vamos lá. O OPD Scan, ele é um aberrômetro, só que ele se baseia no princípio da esquiascopia dinâmica. Então, como é que funciona? Ele tem um conjunto de 4 sensores rotativos que leem o valor de refração em 2.520 pontos na área pupilar de 9,5 milímetros. E aí, por uma derivação matemática, uma equaçãozinha lá, eles captam esses dados de refração e transformam em dados de aberrometria. Então, os puritanos falam que o OPD não é um aberrômetro. Na essência, não é mesmo. Ele não tem o Hartmann check, por exemplo, nem o Chernin, nem o Ray Tracing. Então, só que os dados de estudos que compararam as informações de aberração dados pelo OPD versus um Hartmann check mostraram que eles são muito equivalentes, ou seja, na prática, mesmo que o OPD não seja de fato um aberrômetro na essência, as informações obtidas através dessa tecnologia são muito confiáveis. Além disso, o OPD também tem um disco de plástico que reflete 33 arcos com 11.880 pontos na superfície anterior corneana, então ele me dá dados desta superfície, ou seja, uma boa ceratometria, uma excelente topografia. Então, no resumo, o OPD é um super, mega, hiper, ultra autorrefrator, então dá dó usar só como autorrefrator, ok? Ele é um ceratômetro, porque me dá os dados de ceratometria. Ele é um topógrafo, pupilômetro e um aberrômetro. O mais interessante do OPD é que ele consegue distinguir se essa informação, se esse dado é proveniente do sistema óptico como um todo, só da superfície anterior corneana, ou se vem no componente interno. Como é que ele consegue ter essas informações internas oculares, que são da superfície posterior corneana até a retina? Por subtração. Se ele consegue ter a informação do sistema óptico inteiro e ele tem o da córnea, esse menos esse dá o interno, ok? Aí ele dá vários displays. Esses displays é conforme o tema que você quer pesquisar melhor, o dado que lhe interessa. Na aula de hoje a gente vai se ater um pouquinho sobre as informações obtidas de topografia e análise do astigmatismo, a questão das medições das aberrações de alta ordem corneanas internas e também a questão do ângulo capa, que no PD é chamado de P-dist e M-dist, vamos ver um pouquinho mais a seguir. E tem um recurso interessantíssimo de uma fotografia da retroimagem. Na captura das informações oculares é lançado então um feixe de infravermelho que é captado por uma câmera. Isso me dá a imagem de retroimagem, como se fosse um fundo vermelho. É muito bonito e através dele, no caso aqui da aula de hoje, a gente consegue ver as questões do alinhamento e descentrações da lente intraocular. O astigmatismo então, vamos lá. A gente tem informação da superfície anterior corneana e também por subtração a gente consegue ver se o astigmatismo é interno. Isso é importante porque se aquele astigmatismo manifesto está vindo da superfície anterior da córnea e dependendo de como ele é regular, simétrico, a correção através de uma lente intraocular é mandatória. Agora, a gente consegue também ver se aquele astigmatismo manifesto é proveniente do componente interno ocular, ou seja, a córnea ela é esférica, asférica, não há necessidade de você colocar uma lente intraocular tórica, ok? E isso o OPD me fornece com bastante precisão. A questão ainda falando sobre a análise da superfície anterior corneana, ele me vê então quais as aberrações de alta ordem provenientes dessa superfície que podem impactar na indicação ou não de uma lente intraocular premium. O ângulo capa
Ok, na teoria, a definição de ângulo capa é muito simples. É o ângulo formado por o eixo pupilar, ou seja, o centro da pupila até o fundo do olho tem um eixo, com o eixo visual, que é o eixo formado por uma linha que vai da fóvea até o objeto que está sendo observado. Esses dois eixos me dão um ângulo, e esse ângulo chama capa. Na prática, é muito difícil a gente determinar qual é o ângulo capa do paciente, e também pouco a gente sabe se aquela lente ela vai ser uma boa indicação ou não, se o paciente tem um ângulo capa eventualmente aumentado, seja negativo ou positivo. Como é que o UPD funciona? Ele determina onde é o centro pupilar, seja a pupila mesópica ou fotópica, e ele vê por onde o paciente enxerga, então a linha de visão, e tem o reflexo de Purkinje. Então a distância entre o centro da pupila até o primeiro de reflexo de Purkinje, seja na condição mesópica ou fotópica, determina o tal do M-dist ou P-dist, que é dado em micra, e imagina a posição dela. A referência do eixo XY aqui é o centro da pupila. O ponto está aqui, o Purkinje está aqui, você determina em micra qual a distância e em que eixo ele está, 0, 90, 180, 270. Então, que eixo ele se encontra? Exemplo, 20 micra a 135 graus. Pronto, simples. Determinou aonde é a distância do Purkinje, onde você vai centrar a lente, com o centro pupilar, ok? Vamos falar sobre a tecnologia difrativa. O que é a difração? Difração é o desvio da luz de uma forma controlada. Toda vez que a luz, imagina um raio de luz, um fóton, ele encontra uma quininha, ele vai lá e desvia, tá? Isso chama difração e a gente consegue controlar a difração. Então, quando a gente pensa em lentes difrativas, primeira coisa que vem na cabeça, aquelas que tem frisinhos, é isso? Não, aquele frisinho tem nome, chama quinoforme. Esse quinoforme, que são os frisos, tá? Ela tem uma altura e tem uma largura. A altura determina a divisão dessa energia. Então, eu não falei que quando a luz bate, ela segue um caminho, ela desvia para um caminho conhecido, controlado. Então, quanto que vai desviar para o ponto de perto e quanto que vai desviar para o foco de longe. Então, é a altura que determina a porcentagem se vai para perto ou vai para longe, ok. A largura do quinoforme vai determinar o poder. Então, qual é o poder de adição? Quanto mais estreito é o espaçamento entre os quinoformes, mais forte é esse poder de conversão, ou seja, o foco para perto. Quanto maior é o espaçamento entre os quinoformes, menor esse poder de conversão, ou seja, o foco não tão para perto. Então, se a gente vir aqui numa lente bifocal, ela tem um quinoforme que vai me determinar esse foco de perto e o de longe. Se esse foco de perto é de 3,25, como no exemplo, ok, o cara vai ver super bem, 3,25 de adição, vai ver aqui a 30 centímetros, mas intermediário não vê e já vai ver de longe. Agora, ele não é tão funcional, a gente precisa de alguma coisa a mais. E se a gente aumentar o espaçamento? Então vai ficar uma adição de 1,65. Tá, legal, dá pra ver computador, dá pra dirigir, dá pra ver o painel do carro, mas não dá pra ver o celular. Então, o que a Alcon pensou? Quando ela criou a Panoptix, ela juntou o perfil de um quinoforme com uma altura X e um espaçamento Y, que é um poder mais forte, com outro perfil, cuja o espaçamento seja maior, com uma altura também diferente da primeira. Então, alguma coisa ficaria assim. Então, juntou esse perfil para perto, foco perto e longe, com um perfil médio, intermediário e longe. Voilà! Aí que tá a lente trifocal. Aí você me pergunta, e a podização, Mayumi? O que é podização? A podização é a diferença dos degraus que vão ficando menores conforme vai indo para a periferia. Quanto menor a altura,
maior a concentração, a porcentagem de luz que vai para o foco de longe. Então, a apotização faz com que a visão de longe seja dependente da pupila. Então, à noite, a pupila abre, os quinoformes são mais baixos na periferia, o cara enxerga melhor de longe. Então, por isso que a Restore, que é um exemplo de bifocal, ela é apotizada, porque dá essa característica interessante de à noite o cara enxergar um pouquinho mais para longe. A Panoptix não é apotizada, ela tem esses dois perfis, um para perto com um foco a 3,25 de poder, e um outro perfil aqui com 2,17 de poder, ou seja, a visão intermediária. Ela é asférica, induzindo uma aberração esférica Z40 de menos 0,10, ok? Vamos lá. Agora, o que é a questão do Depth of Focus, que é o Extended Depth of Focus, EDOF. Então, EDOF, imagina o seguinte, seja um sistema óptico composto por um espelho ou uma lente. Então, a luz vai sofrer um desvio e vai formar um foco. Um ponto focal. Uma lente tem um ponto focal. Um ponto focal. É nessa distância que a visão está perfeita. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, existe já a blur, está desfocado, a visão não tem uma qualidade boa. Então, a ideia é aumentar um pouquinho esse que chama ponto por seria uma linha focal. Extended Depth of Focus, então aumentar esse ponto, esticar esse ponto e virar uma linha focal. E aí, algumas tecnologias são empregadas para conseguir, então, aumentar esse ponto focal, aumentar a profundidade de foco e conseguir o tal do EDOF. Jogo de abertura menor aumenta a profundidade de foco, a tal da BIA analógica, tecnologias difrativas, que é a lente da Symfony, usa a tecnologia difrativa para aumentar o EDOF, e também tecnologias não difrativas. E vamos ver como é que funcionaria isso aí. Lá atrás, na refrativa, quando a gente começou a estudar a berrometria, a cirurgia personalizada pelo wave front, entender um pouco mais, a aberração esférica era uma vilã. A gente queria, de qualquer forma, nos livrarmos das aberrações esféricas. Por quê? Porque a aberração esférica, como qualquer outra aberração de alta ordem, ela degrada a qualidade de visão, certo? Só que aí, na catarata, mais ou menos no começo dos anos 2000, começaram a ver que pacientes que ou não tinham corrigido as suas aberrações esféricas, ou tinham induzidos, através da lente que foi implantada, aberrações esféricas, ok, ele tinha uma queda da qualidade de visão em termos de contraste, sensibilidade ao contraste, mas tinha um aumento da profundidade de foco. Ele conseguia enxergar um tiquinho mais além daquele ponto focal. E se a gente for ver o perfil da luz, quando atravessa o meio que gera aberração esférica, a gente vê realmente que existe um aumento dessa concentração de energia. Olha que interessante! Então, como é que a Vivity foi pensada? Eles pegaram uma tecnologia patenteada que chama X-Wave. Aí, como é que a Alcon pensou quando ela concebeu a Vivity? Primeiro, a Vivity não tem quinoforte, ela não tem frisinhos. Como é que ela funciona? Elas pegaram a plataforma da lente e no seu centrinho, 2,2 milímetros centrais, eles fizeram um joguinho de curvatura de tal forma que, de forma grosseira para entender, tem um donuts mais elevadinho no centrinho, 2,5, e essa parte central, ela tem uma curvatura um pouquinho diferente da curvatura base da superfície anterior da córnea. O que isso gera em termos ópticos? Primeira onda de wavefront da aberração esférica, ela é alongada, e aí quando passa a luz no meio e tem essa segunda superfície, ela tem uma aberração esférica atrasada. Então, seria uma aberração esférica dentro da aberração esférica, isso fazendo com que, se a aberração esférica, por si própria, alonga a profundidade de foco, quando a gente pega e uma outra curva que está levemente atrasada, a cordinha se estica mais ainda. Então, aumenta a profundidade de foco às custas de geração de aberração esférica, no caso negativa.
E aí, idealmente, é que essa alongada fosse um fio perfeito, toda a concentração de energia luminosa fosse num fio. Só que ótica, física, o fenômeno não é como a gente gostaria que fosse, como no papel. Eles são raios, e os raios são lineares. Então, eles vão formar, assim, essa linha, só que ao redor, ela tem os círculos de confusão, que são os que causam a visão de halo, muito característico das aberrações esféricas. Ou seja, existe um pênalti de qualidade de visão, que era da sensibilidade ao contraste, que a gente vê nessa curva. O paciente ganha, sim, profundidade de foco, mas cai na qualidade de visão. E aí, se a gente for ver nessa imagem, que é o perfil de distribuição de luz, ou seja, imagem de cada lente, a monofocal ela tem um ponto focal e um tiquinho a mais que ela consegue dar uma qualidade de visão razoavelmente boa, porque a distribuição de luz ela pode ter um range aí de mais ou menos uma dioptria. A Vivity, ela tem uma boa concentração de luz, só que ela não vai além de uma adição de 1.5, mas não é ruim. O perfil da Panoptix é interessante porque ela concentra num foco mais de perto, ou seja, uma adição, lembra, de 13,25 e mais para longe. Tem um gap na visão intermediária. E isso faz com que, em termos de range de visão, se a gente comparar a um olho jovem, aqui que é a linha verde, o olho jovem vê longe, perto, médio, com uma qualidade de visão extremamente elevada. Se a gente comparar a Vivity, como a gente comentou no slide passado, ela tem uma boa visão intermediária e uma relativamente boa para longe, sem os pênaltis dos glares. Entretanto, a Panoptic ela dá uma visão melhor de perto, uma adição de 13,25, mas a curva mesmo mostra uma quedinha na distância intermediária e aí para longe ela volta num perfil igual do para perto. Ou seja, aparentemente a Vivity e a Panoptic se complementam. Então tem suas características, tem seus pênaltis, ou seja, perda de contraste de um lado, visão de glare do outro. E uma coisa que a gente tem que se atentar é a questão da característica desses círculos concêntricos, seja os quinoformes, ou seja, aquela alteração, não alteração, aquela coisa na superfície que eles fizeram de propósito. E aí, o PD vem a ajudar a gente para não só programar, mas entender algumas queixas pós-operatórias que os pacientes têm quando ou tem um ângulo capa grande, no caso um pediste grande, ou a lente foi implantada descentrada. Então o paciente tem halo descentrado, o halo fica ovalado, mais um coma, olha a qualidade de visão simulada aqui no ponto de PSF. Agora, então, o OPD vai te mostrar, então, qual é essa distância, e num caso que ficou muito bem satisfatório, não seria um caso de um pediste grande assim, a gente vê que a lente está centradinha em cima do reflexo de Purkinje, e o pediste é praticamente zero nesse caso. Ela é coincidente com o centro da pupila. Já nesse caso, onde o paciente ficou insatisfeito, a gente vê que tem um pediste aumentado. Agora, se a gente imaginar que o paciente tem lá, o OPD mostrou um pré-operatório, um aumento de aberrações de alta ordem corneanas, tá, aberrações de alta ordem, trifóio, coma, esférico, mas somada aos halos das lentes, também uma qualidade de visão muito ruim no pós-operatório, um paciente que vai reclamar. Talvez não seja indicado a gente colocar uma lente nessas situações. Astigmatismo residual. O astigmatismo residual não tem sentido a gente imaginar, se for bem planejado, porque tanto a Vivity quanto a Panoptix, a gente tem a versão tórica. Então, o astigmatismo, ele vai degradar a visão sim. Então, o paciente vai ficar insatisfeito se ele tiver esse astigmatismo residual. Pior ainda se essa lente for rodada, porque além das aberrações de alta ordem geradas pela rotação da lente, o astigmatismo não foi corrigido e existe a indução de defocos. Então, você tem defocos, astigmatismo residual, astigmatismo gerado, aberrações de alta ordem e halos.
péssimo, o paciente vai ficar muito insatisfeito mesmo. E aí que vem a questão da retroimagem, quando a gente vira essa imagem aqui, que é o PD do infravermelho, ele fotografa, ele me mostra exatamente onde está a lente e pelo recurso do software eu consigo calcular qual é o eixo de rotação, comparado inclusive com o mapa de topografia. Ou seja, é bastante interessante. Eu sei que essa aula tem muita informação, são tecnologias difíceis de entender no começo, é bastante confuso, mas qualquer dúvida, escreva para mim e a gente vai se falando. Ok? Fiquem bem, até mais!